Uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Enquanto nos preparamos para o Evangelho dessa noite, gostaria de passar alguns recadinhos para vocês. Na próxima segunda-feira, feriado, dia 20, o nosso funcionamento à noite aqui será normal. Então, às 8 horas, teremos o Evangelho normal aqui. Quem vai estar apresentando o Evangelho para nós na próxima segunda-feira, dia 20, vai ser a Rosimara. Então, quem quiser vir, estaremos atendendo normalmente. Gostaria também de fazer um convite a vocês. A casa tem uma série de trabalhos voluntários. Quem quiser participar de algum, pode entrar em contato conosco aqui. Inclusive, até a nossa lanchonete, que voltou a funcionar, ela está precisando de voluntários também em alguns dias. Então, quem tiver essa disponibilidade, quiser trabalhar na lanchonete lá, entre em contato conosco, por favor. Então, agora que já passei os recados, vamos nos acalmando, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, para que possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Um bom evangelho a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui presentes mais uma vez. Apesar do calor intenso que se abateu na nossa cidade hoje, eu vi na imprensa que parece que é o segundo dia mais quente na história de São Paulo. E diante disso, todos estão bem, estamos controlados, ou esse calor nos faz perder o autocontrole, ou não? Faz? Acho que não, né? Para nós não perdermos o autocontrole de nossas ações, uma ferramenta muito importante que nós vamos tentar conversar na noite de hoje é sobre o autoconhecimento e como ele pode ser empregado em nossas vidas. Vamos analisar a importância desse tema, começando a orientação sobre a visão do nosso querido e saudoso Biratã Rosa, sobre o autoconhecimento. Disse o doutor Biratã: você será espiritualmente forte se observar sua fraqueza espiritual, será virtuoso se observar os seus vícios, será amoroso se observar o seu desamor. Observe-se a si mesmo na vida de relação, conheça-se bem e se liberte. Dentro da análise do autoconhecimento, vamos tratar de algo que envolve a nossa vida de relação em sociedade, não só apenas no aspecto espiritual, mas também no nosso aspecto físico, no nosso plano, no nosso corpo. O tema também a ser abordado é sobre a medicina do amanhã. É um método inovador, contemporâneo. E o que seria essa medicina do amanhã? Já há estudos de pessoas ligadas à medicina, buscando meios, através da genética, do estilo de vida e a tecnologia, que possam auxiliar na resolução de problemas relacionados à saúde, ao impedimento de doenças. O objetivo maior dessa medicina do amanhã é a prevenção a enfermidades, a moléstias graves, que são aquelas que mais matam no mundo. Assim, ela objetiva o quê? A prevenção das doenças crônicas, aliado a novos hábitos, colaborando assim de forma efetiva na promoção de um viver melhor. A criação da nossa sociedade
começa com a mudança de hábitos. É o que promove essa medicina do amanhã. É o que se enfatiza neste novo pensamento. A prática da atividade esportiva, a adição ou a adoção de uma alimentação adequada, balanceada, dormir de forma adequada, ela objetiva meios através de cooperar com a nossa saúde. Este novo paciente, um paciente atual, que abraça essa medicina do amanhã, que é algo que está caminhando lentamente, ele é sabedor que não está mais à espera de milagres, como na medicina tradicional. Ele agora, esse paciente, ele quer ser o protagonista da sua saúde, aliando-se à medicina racional. Ele se alia à ciência, à medicina, mas não de uma forma totalmente dependente, como no passado. No passado, através da medicina tradicional, ela se preocupava mais, e ainda se preocupa, porque ela ainda existe, está entre nós, é a que mais pulsa, é a medicina tradicional. A preocupação maior dela é a resolução dos problemas de saúde que já estão instalados. No entanto, hoje em dia, este novo paciente não está mais satisfeito nessa posição passiva diante da medicina, que já é ditada a todos nós há séculos, na qual o paciente se vê refém de remédios a fim de mitigar, a fim de eliminar seus problemas de saúde, e fazendo uso de muitos medicamentos que geram efeitos colaterais, e por consequência disso, ele precisa de novos e outros medicamentos, a fim de reduzir aqueles efeitos colaterais, ou seja, fica tudo um ciclo vicioso. O homem busca agora uma nova relação com seu médico, e essa nova relação o ajuda a conquistar maior autonomia sobre a sua vida, sobre a sua saúde. A medicina do amanhã é, portanto, o autoconhecimento integral, saúde e corpo do homem, disponíveis para melhorar nossa qualidade de vida, favorecendo também, é isso que se objetiva, a nossa longevidade. Descobre aqueles que estão estudando essa medicina do amanhã, que ele, o paciente, que a criação da saúde é tão ou mais importante que o tratamento das doenças. E que a ausência das doenças é o seu novo foco, é a sua meta, é o seu objetivo principal. Ou seja, são técnicas, são meios a fim de postergar, tanto quanto possível, afastar de si, adiar o surgimento, afastar o surgimento, o aparecimento dessas doenças, sobretudo aquelas mais nefastas. O médico, no passado, ele tinha uma figura muito paternalista. A relação dele com o paciente se dava de forma vertical. O médico tratava o paciente, que só estava ali à espera das prescrições, das receitas, das condutas, nada mais podendo indagar, a não ser se submeter. E este entendimento hoje começa a ter uma alteração. O que se busca hoje, através dessa medicina, é uma relação horizontal, na qual o médico e paciente discutem e tratam de questões que envolvem a saúde do protagonista principal desta relação, que é o paciente. O paciente é ouvido e respeitado, tanto quanto, mas evidente que obedecendo-se os princípios da medicina. Não se trata de forma alguma de automedicação. Isso seria um contrassenso, seria ilógico. Isso tudo que foi dito é uma tendência a ser adotada no futuro. Quiçá, tomara que na rede pública também. Porque já houve ou há ainda estudos que comprovam que para os cofres públicos o tratamento da saúde é extremamente oneroso,
ao passo que essa forma terapêutica, essa forma de prevenção, ainda que gere gastos, ela tem efeitos muito melhor para o paciente e, sobretudo, para a sociedade como um todo. Agora, nós vimos aqui, falamos em linhas gerais sobre o autoconhecimento, com base nesse aspecto de nossas vidas, do qual nós não podemos nos afastar, que cuida do nosso corpo, da nossa vida, da nossa saúde. No entanto, agora vamos abordar o autoconhecimento na ótica da nossa evolução espiritual. Muitas vezes, o homem, já cansado das coisas pueris, temporárias, efêmeras da matéria, busca algo que dê um sentido à vida, respostas às suas incertezas, às incompreensões, amarguras, algo que o sane das dúvidas quanto ao seu destino após o evento, após o resultado morte. Diante dessa expectativa, pois anseia respostas e também um refrigério, um frescor para as suas aflições, parte muitas vezes para as religiões. Entendida essa como algo que o liga a uma divindade, algo superior que o une a Deus. A palavra religião, a etimologia, ainda que debatida por alguns, ela provém do latim religare, que é ligar o homem a algo, ligar a Deus, a uma divindade. No entanto, é bem verdade que há inúmeras religiões. Destacamos que os comentários a seguir não se prendem, não têm um fim a críticas, mas a observações. Muito embora o Espiritismo nos incite, nos provoque a crítica positiva, a crítica construtiva de nós mesmos, de nossos comportamentos, não podemos deixar de observar tudo aquilo que ocorre ao nosso derredor, pois vivemos em grupo, pois vivemos em sociedade. O Espiritismo nos alerta sobre a fé cega, sobre a crença cega, sobre a qual nós devemos nos alijar, nos afastar, o tanto quanto antes. Continuando, dentro desta dúvida, na busca de qual religião seguir, qual caminho adotar, por qual caminho devo modular a minha vida, a minha conduta, o meu proceder, o homem segue o seu destino em sentido figurado, evidente, segue a sua vida. Há religiões na qual a solução dos problemas se prende a louvores e ao oferecimento de dízimos. Muitos dizem comumente: o sangue de Jesus me salvou, o sangue de Jesus me curou. Parece que esta afirmação por si só o alimenta, o protege e o satisfaz. Respeitamos, mas não cremos em tal posicionamento. Aproxima-se o final do ano e com ele surgem as crendices das diferentes espécies. Não precisa muito um esforço para nós termos em mente quais são essas crendices. Temos aí, final do ano, devemos ir para a praia, pular as 7 ondas. Devemos usar roupas de cor clara. Respeitamos, mas também não acreditamos que a adoção de tal postura, de tal comportamento, surtam resultados efetivos e práticos na mudança da vida de cada um de nós. Agir assim equivaleria ao paciente dos primórdios, no qual apenas espera e aguarda o medicamento, como uma panaceia, a prescrição médica, o remédio para os seus males, se isentando de qualquer mudança de comportamento da sua parte. Seria o mesmo, meus amigos, seria o mesmo que nós bebermos, intoxicarmos nosso fígado com álcool ou com outras substâncias gordurosas,
carregá-los de toxinas, e aí nós procuramos ajuda num hepatoprotetor, num medicamento a fim de aliviar aquela tortura do nosso fígado, e nós repetimos isso, e muitas vezes não olhamos para a verdadeira causa daquilo, que no caso, no exemplo que eu estou citando, o álcool, o alimento extremamente gorduroso. A palavra remédio em latim, o prefixo re significa repetir, intensificar, mais medium, que é o medicamento. Então, a pessoa, ela se intoxica com o álcool, por exemplo, passa mal e ela faz uso novamente do medicamento. Ela novamente com o remédio. O homem não se abstrai, ele não se afasta das causas que lhe causam esse mal-estar, esse sofrimento. Daí segue continuamente esse ciclo vicioso. O Espiritismo, diante dessa visão da nossa evolução espiritual, ele exige do espírita uma responsabilidade muito grande. Ser espírita requer trabalho, estudo, ação e transformação. O homem ou o espírita não pode ter uma postura passiva, mas sim ativa, através da qual sente dos males, de suas doenças morais, de suas faltas, ele redobra a sua vigilância, redobra a sua atenção, lança luz sobre si, a fim de ver o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, a fim de alternar esse estado de coisas. No entanto, é bem claro que não basta apenas ter ciência de suas faltas, mas, acima de tudo, o esforço a ser empregado a fim de não repetir, de não reeditar tais faltas. Do contrário, equivaleria ao paciente que toma a medicação, como foi dito há pouco, ou fica à espera da cura, sem mudança de hábitos, sem mudança daqueles hábitos nocivos à sua saúde física ou à sua saúde moral e espiritual. O espírita precisa agir mais que isso, ele precisa reagir, repetir as suas ações voltadas ao bem. É célebre a frase no meio espírita de Allan Kardec, na qual ele conceitua, essa frase dele parece mais um conceito do que vem a ser espírita. Na verdade, não é espírita, é o verdadeiro espírita. Pois vejam, Allan Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, que emprega para dominar as suas más inclinações. Ele diz, reconhece-se não o espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita. Aí, amigos, como agir? Como agir para alcançarmos nossa evolução espiritual? Deus, dentro da sua misericórdia e amor, nos assiste sempre. No entanto, quanto mais desenvolvermos conquistas espirituais e mais nos libertarmos da matéria e dos sentimentos mundanos, sobretudo aqueles ligados ao egoísmo, ao orgulho, mais nos aproximamos dele, do nosso Criador. Assim se faz urgente essa aproximação com Deus. O Espiritismo nos incita, nos provoca ao autoconhecimento, ao conhecimento de nós mesmos, de nossas potencialidades, das nossas qualidades, mas também de nossas mazelas, dos nossos defeitos, exigindo assim a modificação de nossa conduta interior perante o mundo, a vida e em sociedade. Ao verdadeiro espírita não basta ouvir palestras, tomar passes fluídicos, fazer cursos doutrinários, ser palestrante,
conhecer a doutrina espírita integralmente. Isto é importante, sim, mas é apenas um primeiro passo. Seria como um aquecimento numa atividade física, no atletismo, no futebol. É importante, mas a prova verdadeira vem depois. Vem logo adiante. A prova, na verdade, é na nossa relação com o mundo exterior. Um dos princípios básicos do Espiritismo o nosso progresso é o progresso infinito do Espírito. O homem, através das diferentes existências corporais que o Espírito atravessa, através das reencarnações, as reencarnações são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição relativa, que é a sua destinação final, pois a perfeição absoluta, essa pertence a Deus, pertence ao nosso Criador. Assim, Deus, na sua infinita justiça, permite-nos realizar, através das reencarnações, aquilo que não conseguimos conquistar em jornadas anteriores. Desta forma, amigos, a semelhança entre a medicina do amanhã e a nossa evolução espiritual está condicionada ao nosso autoconhecimento. Devemos lançar esse olhar para dentro de nós e examinar tudo aquilo que tem que ser alterado. O espírito de Joana de Ângelos, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Iluminação Interior, ela diz que a consciência de si revela o mundo interno ignorado, favorecendo a busca do seu autoconhecimento. Continua Joana de Ângeles. Prestem muita atenção, os grandes impedimentos à evolução moral encontram-se no ser interior de todas as criaturas, que transferem os conflitos que sofrem para os outros, a fim de tentar justificar o estado no qual elas se encontram. Na mesma linha de pensamento, temos Leon Denis, através do livro O Progresso, quando ele trata da imortalidade, no jornal francês Le Devoir, que quer dizer o dever, ele aponta que o homem ignorante de seus desafios, indeciso entre o preconceito e o erro, muitas vezes maldiz a vida, desfalecendo ao peso do seu fardo, ou seja, tendo perdido suas forças, lança sobre seus semelhantes as causas das provas que ele sofre ou ele provoca. Revoltado contra Deus, que ele acusa de injusto, em sua loucura e desespero, finaliza Leon Denis. Novamente, Joana de Ângeles, no mesmo livro, na mesma obra, Iluminação Interior, diz: Jesus afirmou: mais se pedirá daquele que mais recebeu. Ou seja, quem tem conhecimento e consciência da verdade, não pode se eximir da responsabilidade dos seus atos, sendo penalizado quando erra. Evidente, pois tem plena consciência do que faz. Como tem consciência do que faz, se ele age mal, ele acaba se penalizando pela sua própria consciência, que agora a sua consciência está desperta. A sua consciência não pode ser mais congelada, não pode ser anestesiada, paralisada. Finalizando, o autoconhecimento é uma ferramenta e conquista fundamental na vida de cada um de nós. Tanto no aspecto moral, relacionado à nossa saúde, do nosso corpo, da nossa integridade física, como essa proposta atual
daqueles que estão estudando, trabalhando nesse caminho da medicina do amanhã, como também no nosso lado espiritual, devemos fazer sempre o uso do autoconhecimento, seja para retardar o surgimento das moléstias do corpo, seja para eliminar as nossas moléstias morais da nossa alma e, ao mesmo tempo, despertando nossas consciências, tendo domínio de nossas ações, conquistando responsabilidades, sendo totalmente senhores dos atos pelos quais praticarmos. Iniciamos com a mensagem do Dr. Ubiratã Rosa e finalizamos com ele, no livro Caminhos da Sabedoria, em 3 tópicos em que ele trata do autoconhecimento. Finalizando com o Dr. Ubiratã Rosa. Observe o seu eu em ação no dia a dia, na vida de relação. Conhece-se a si mesmo. O conhecimento de si mesmo é o princípio de sabedoria. Meus amigos, há mais de 2 milênios, Jesus, através do Evangelho de São Mateus, nos ofereceu o seguinte alerta: orai e vigiai. Eis aí, de uma forma bem resumida, o que seria o autoconhecimento. Que possamos sempre em nossas vidas ter ciência dessa ferramenta do autoconhecimento, da mensagem de Jesus, a fim de progredirmos moralmente, espiritualmente, até porque estamos aqui para isso. Já que falamos em medicina, há um dramaturgo, um roteirista norte-americano chamado John Logan. Segundo ele, a música é a medicina da mente. E sendo assim, nos preparamos agora para a nossa vibração e nós sempre procuramos adicionar, acompanhar a nossa vibração com uma música terna, uma música que toque os nossos corações, os nossos sentimentos, pois nós vamos falar com nossos mentores espirituais, vamos falar com Deus, vamos pedir a Jesus que leve as nossas vibrações, os nossos pedidos, o nosso agradecimento. E as músicas que escolhemos aqui seriam como um embrulho, seria como um perfume que lançássemos à espiritualidade que fosse entregue ao destinatário que nós pretendemos. E sendo assim, por favor, cerrem os olhos tranquilamente em seus assentos, respirem lentamente, lentamente, ouçam a melodia, que essa melodia possa tocar profundamente o nosso eu, neste momento em que levamos o nosso pensamento àqueles que sofrem, nos hospitais, aos países que se encontram em guerra, em conflito, aqueles que estão desempregados, aqueles que padecem de doenças do corpo quase que incuráveis. Pensamos também em nossos lares, em nossos vizinhos. Pensemos também naqueles que amamos e naqueles que não temos tanta amizade assim, mas que serão nossos amigos mais adiante. Querido Jesus, seja a luz de nossos dias, a esperança de nossos sonhos, o alívio de nossas dores, o bálsamo de nossas ilusões. Querido Mestre, que através do amor, do perdão,
e da prática do bem. Dai-nos a paz que prometeste, aqueles que cumprissem e seguissem o seu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, que o mundo não pode dar. Eu vos dou a paz de Deus. Assim, não se turbem o vosso coração, nem se arreceiem, pois Jesus estará conosco para todo sempre, eternamente. Assim seja. Uma semana de muita paz, de muita luz, de um despertar de consciência constante em nossas vidas. Gratidão a todos. Só mais alguns segundinhos, já serão encaminhados à Câmara de Passes. E lembrando a todos, nossa lanchonete se encontra aberta. Quem quiser passar por lá ainda antes de ir embora, vai estar aguardando vocês lá, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima segunda.